Alô, você que me acompanha aqui no meu canal. Aqui é a professora Jaqueline Silva e no vídeo de hoje nós vamos derivar estas funções. Se você gostou dessa ideia, eu te convido a assinar a lista de presença da nossa aula de hoje, dando um joinha neste vídeo. Inscreva-se no canal se você ainda não estiver inscrito, pega seu lápis, seu caderno e vem resolver junto comigo. A aula de hoje envolve calcular as derivadas dessas três funções propostas usando regras de derivação. Então, vamos derivar primeiro, vamos chamar aqui de número 1, a função f de x igual a x ao quadrado menos o seno de x. Eu quero que você observe que aqui nós temos uma função potência. Então, aqui nós vamos usar a regra do tombo ou a regra da potência para derivada de funções. Aqui nós temos a função seno de x, então nós vamos usar a derivada de funções trigonométricas aqui. E nós temos no final a diferença entre essas duas funções, então nós vamos usar a regra da diferença para derivadas. E vamos usar essas três regras todas de uma vez, de uma forma bastante simples. Se você não sabe derivar funções ou se chegou nessa videoaula um pouco perdido, eu te convido a clicar aqui em cima no canto superior direito, porque lá tem uma playlist mostrando várias videoaulas e citando essas regras de derivação que eu mencionei aqui no início dessa videoaula. Então vamos lá, pela regra da potência, a derivada de x ao quadrado é 2x. Desce o 2 e tira uma unidade do 2 que está no expoente, então 2 menos 1 vai dar 1. Menos. Nós já vimos também nas videoaulas aqui do canal que a derivada da função seno é cosseno de x. Então pronto, essa é a derivada da primeira função. Simples, de forma sucinta. Porém, o estudo de derivadas pode ficar um pouquinho mais complicado. A gente vai aumentando então o grau de dificuldade. A segunda função nós vamos chamar de g de x igual a e de x vezes o seno de x. E aqui nós temos novamente a função seno de x, então nós vamos usar a derivada de funções trigonométricas. Aqui nós temos uma novidade, que é o número de Euler, né, o exponencial de x. E a derivada do exponencial de x a gente já viu aqui na playlist de derivadas, que é ele mesmo. E aqui no meio nós temos um produto. Então, novamente, nós vamos usar três regras, porém, três regras de forma simultânea. A regra do produto, eu vou colocar um balãozinho de pensamento aqui no cantinho, para você lembrar como é que se faz. Ó. Se você tem duas funções, f e g de x, e você está multiplicando essas funções, e você quer derivar, essa linha aqui é a linha da derivada, como é que você faz? Você mantém a primeira função e multiplica pela derivada da segunda, soma a primeira função que você manteve, agora você deriva, e a segunda função, que é a g', que você derivou, agora você mantém. Então, vamos aplicar esta regra aqui embaixo na minha função e de x vezes o seno de x. Então, vamos lá. Ó. Quem que vai ser a minha g' de x? Eu vou manter o e de x, então repete, e multiplica pela derivada do seno, que é o cosseno de x. E agora soma, e a função que você manteve você deriva. Nós vimos aqui no canal que a derivada de e elevado a x é ele mesmo, e elevado a x. E a função seno agora a gente mantém. Pronto, essa é a derivada. Mas nós vamos fazer um algebrismo aqui, que envolve colocar em evidência o e de x que aparece aqui e aqui. Ele é fator comum, então a gente vai colocar ele em evidência. Reescrevendo a minha g' de x, então, eu tenho que ela é igual a e elevado a x, que multiplica e elevado a x vezes o cosseno de x dividido por e elevado a x, dá o cosseno de x. E elevado a x, seno de x vezes dividido pelo e elevado a x, vai dar o seno de x. Então, aqui tem uma forma fatorada para a gente escrever, então, a expressão da derivada de g de x.
E por fim, nós vamos calcular aqui a derivada da função h de x. Há duas formas de calcular essa derivada. Nós podemos usar aqui o produto entre duas funções e também podemos simplesmente distribuir esses dois produtos aqui e depois calcular a derivada. Então, eu vou apagar aqui e vou fazer essa derivada das duas formas para você ver como que, independente da técnica que você usa, a resposta que você encontra, ela é sempre a mesma. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui a primeira forma e depois eu vou colocar a segunda forma. Na primeira forma, eu vou escrever h de x e vou distribuir esse termo, depois esse e depois esse, ok? Então, x ao quadrado vezes x ao cubo, repete a base e soma os expoentes, é x à quinta. X ao quadrado vezes 3 vai dar 3x ao quadrado. 1 vezes x ao cubo vai dar x ao cubo. 1 vezes 3 dá 3. Vamos escrever isso aqui na forma polinomial correta, ou seja, com os expoentes na forma decrescente. Então, primeiro vem o x à quinta, depois vem o x ao cubo, depois veio o 3x ao quadrado e, por último, o 3. Então, nós trocamos esses dois aqui de lugar. Agora sim, eu vou derivar. E aí, para eu derivar a função h de x, eu vou usar a regra da soma, eu vou usar a regra da potência, ou regra do tombo, a derivada da constante e a derivada da constante vezes uma função. Tudo de forma bastante simultânea. Então, o x à quinta, olha, desce o 5, fica x, tira uma unidade do 5, x à quarta. X ao cubo desce o 3, x, tira uma unidade do 3, x ao quadrado. 3x ao quadrado desce com o 2 e quando ele descer, ele multiplica o 3. Então, vai dar 6x, tira uma unidade do 2, 2 menos 1 vai dar 1. Mas a derivada do 3, a derivada da constante, é sempre zero. Então, eu não vou colocar o zero aqui. Essa, então, é a sua derivada. Essa é uma forma de calcular a derivada da função h. Agora, eu vou colocar aqui uma outra forma, que é a forma que a gente vai usar usando essa regra que está aqui em cima no balão, a regra do produto. Porque se você observar bem, você tem aqui ó, o produto dessa função por essa função. Veja só como que fica, então, a nossa h' usando esta propriedade da regra do produto. Vamos lá. Ó. Mantém a primeira função, então eu vou manter o x ao quadrado mais 1 e multiplica pela derivada da segunda função. A segunda função é x ao cubo mais 3. A derivada dela, então, usa a regra do tombo ali, vai ser 3x ao quadrado. Usa o sinal de mais. Ah, tá, a derivada do 3 é zero, tá, gente? Usa o sinal de mais e agora a função que você manteve, você deriva. Então, como eu mantive x ao quadrado mais 1, agora eu vou derivar. X ao quadrado mais 1 derivando vai dar 2x. E a função que eu derivei anteriormente, agora eu mantenho. Então, o x ao cubo mais 3 vai vir aqui multiplicando. Vamos lá que agora eu tenho uma série de algebrismos aqui para usar, né? Vamos primeiro distribuir esse 3x ao quadrado aqui e aqui. Então, distribuindo, o que que eu tenho? 3x ao quadrado vezes x ao quadrado, repete a base e soma os expoentes, dá 3x à quarta. 1 vezes 3x ao quadrado vai dar 3x ao quadrado. Vou fazer a mesma coisa aqui e aqui. Então, agora, o que que eu tenho? 2x vezes x ao cubo vai dar 2x à quarta. 2x vezes 3 vai dar 6x. Bora colocar isso aqui tudo agora na forma polinomial, né? Porque eu posso associar esse com esse. E aí, a minha h' se escreve como 3x à quarta mais 2x à quarta, vai dar 5x à quarta. Agora, eu pego o 3x ao quadrado e, por último, eu pego o 6x. Bacaninha? Então, observe que independente da técnica que você usa, se você usa ela de forma correta, o resultado que você vai encontrar é exatamente o mesmo. Bacana? Deixa um comentário aí nesse vídeo dizendo para mim se você fez de alguma forma diferente, se encontrou um resultado diferente.
Não se esqueça de deixar um gostei nessa videoaula, de compartilhar essa videoaula com seus amigos e se inscrever no canal se você ainda não estiver inscrito. Até a próxima aula e um abração!